Sexta-feira, 11 de novembro de 2016, o TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques desta edição. Medida de transparência. Corte de Contas Sergipana vai monitorar o processo de transição entre os atuais gestores e prefeitos eleitos que vão assumir a administração dos municípios do estado pelos próximos 4 anos, a partir de janeiro de 2017. Reivindicação em análise. Tribunal de Contas do Estado estuda pedido de sindicatos para que o órgão exija cronograma de pagamento para todos os servidores públicos. Responsabilidade com dinheiro público. A gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe fala sobre a força-tarefa da empresa para garantir o abastecimento de água no estado durante o período de estiagem. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no TCE na TV. Olá! O Tribunal de Contas do Estado está de olho no processo de transição que acontece nas prefeituras sergipanas em fim de mandato. E para que a situação ocorra dentro dos parâmetros da transparência, o TCE instituiu a resolução que determina a formação de comissões com a participação de gestores das atuais administrações e representantes da equipe formada por gestores que vão administrar os municípios a partir de janeiro de 2017. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. Essa é uma das exigências da resolução número 301 do Tribunal de Contas do Estado, que trata sobre as transições de governo com o objetivo de garantir os princípios de responsabilidade e transparência da gestão fiscal e assim impedir que o patrimônio público seja lesado de alguma forma por parte das gestões que perderam nas urnas. Com a equipe de transição, o prefeito atual ele tem que mostrar toda a transparência. Ele tem que abrir a prefeitura para o novo gestor, para aquele que vai governar os próximos 4 anos. Então, com isso, o que nós vimos há 4 anos atrás foi o quê? Que em dezembro de 2012, os prefeitos eles incluíam 580 funcionários numa folha, os prefeitos vendiam os bens imóveis e imóveis do município, os prefeitos detonavam os carros, colocavam açúcar nos motores dos carros, os prefeitos faziam tudo o que fosse possível para prejudicar as administrações que estariam assumindo. E aí o que fez o tribunal? Fizemos uma resolução onde vamos acompanhar de perto todo o processo da transição, criando gabinetes de transição, acompanhando a questão dos gastos, acompanhando a alienação de bens, acompanhando a alienação dos carros, que vários municípios estão alienando carros, nós estamos já com cautelares aprovadas proibindo isso. E aí a gente vai fazer com que a coisa pública seja administrada com decência, com clareza, com transparência, principalmente com responsabilidade. E vai funcionar assim. O município deve expedir portaria específica, com no mínimo um representante de cada uma das seguintes áreas: controle interno, finanças, saúde, educação, administração e previdência. Nesta última área, somente nos municípios onde houver regime próprio de previdência social. Juntos, os representantes ficarão responsáveis por fornecer documentos com o Plano Plurianual, o PPA, que faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício seguinte. O demonstrativo deve informar os saldos disponíveis em cada área e demonstrativo também dos restos a pagar. Segundo o conselheiro presidente Clóvis Barbosa, dessa maneira, o Tribunal de Contas quer garantir que o candidato eleito possa se inteirar do funcionamento dos órgãos e das entidades da administração e preparar também os atos de iniciativa da nova gestão. A esmagadora maioria dos municípios já apresentaram resposta àquele ofício nosso sobre a transição. Vamos pegar todos esses documentos que nós recebemos dos municípios para verificarmos não somente a questão da transição, mas também a entrega ao Tribunal de Contas da gestão fiscal até o mês de outubro. Com isso nós teremos a oportunidade, porque nós vamos no dia 9 de dezembro fazer um evento aqui no Tribunal
E nesse evento nós queremos entregar um kit a todos os prefeitos que vão assumir no mês de janeiro, um kit com todas as informações que ele tem sobre o seu município, o município que ele vai, a partir de janeiro de 2017, não é, ser o seu gestor. E também nós estamos elaborando, estamos concluindo uma cartilha que também será distribuída com todos eles. A seguir, sindicatos solicitam que TCE exija cronograma de pagamento para todos os servidores públicos. E ainda, a gente traz o balanço semanal dos processos apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. Não sai daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado, você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para informar que o Tribunal de Contas do Estado analisa o pedido de sindicatos para que o TCE exija o cronograma do pagamento de todo o serviço público. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, recebeu em seu gabinete dirigentes da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe e da Federação Estadual dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado. É que os prefeitos têm até o dia 24 para demonstrarem um cronograma de pagamento das obrigações salariais com os profissionais de educação. E a categoria pediu ao TCE que estendesse essa determinação para todas as categorias. O prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, e a vice-prefeita Eliane Aquino visitaram o colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe esta semana. A visita faz parte do processo de transição dos gestores. Agradecer ao tribunal, me colocar à disposição e vim dizer que nós vamos cumprir a resolução do tribunal, que é a resolução da fazer a comissão de transição. Nós estamos já entrando em contato com o atual prefeito, para que a gente possa rapidamente estabelecer a nossa comissão. Até o dia 15, que é o prazo que a resolução estabelece, nós já vamos fazer a comissão de transição para que a gente possa dialogar com a atual gestão e já tomar pé e ver como as coisas estão acontecendo na Prefeitura de Aracaju. Sei dos problemas, as dificuldades serão imensas, mas eu estou preparado, tenho coragem e vou enfrentar as questões que sejam necessárias para que a gente possa recuperar a nossa cidade, trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e colocar em prática aquilo que me comprometi durante a campanha eleitoral. Nós temos um município que depende muito do poder público, nós temos uma grande parte da população que depende em todos os níveis, tanto da educação como saúde, como trabalho, depende da ação do poder público. E essa parceria entre o poder público e os setores de controle é fundamental, principalmente quando a gente quer fazer uma gestão com muita transparência e fazer com que a participação de todos seja
um grande marco para o município de Aracaju. O contato direto com gestores públicos é sempre bem-vindo ao tribunal, principalmente nesse processo de transição de mandato, disse o presidente. Nós estamos nesta fase recebendo todos os prefeitos do estado de Sergipe, aqueles que foram vitoriosos nas urnas, e é uma satisfação muito grande, até porque o Tribunal de Contas também é a casa dos prefeitos. Nós estamos aqui nos colocando à disposição deles em toda e qualquer dúvida que eles tenham, e o Tribunal de Contas está aqui para ajudar também. Mais uma edição do projeto TCE Vai à Escola foi realizada na capital sergipana. Desta vez, a escola Oviedo Teixeira, localizada no bairro Olaria, zona norte de Aracaju. Alunos do ensino fundamental interagiram com os servidores da Corte de Contas e de forma bem lúdica, com apresentação teatral, música, brincadeiras e contação de histórias, aprenderam noções de cidadania e explicações sobre o papel do Tribunal de Contas em uma sociedade. Amanhã vocês estarão aqui, quem sabe, falando para outras crianças, mostrando às crianças da responsabilidade que cada um tem e do trabalho que é feito pelo Tribunal de Contas, fiscalizando aqueles recursos que são recolhidos do papai de vocês, da mamãe de vocês. A transformação começa da base. Então, nessa faixa de 7, 8, 9, 10, 12 anos é que a transformação ocorre, não quando se chega já na fase adulta. Então, trazemos aqui uma mensagem de cidadania, de ética, de bons costumes, mostrando a parte, através de uma forma lúdica, o que é o Tribunal de Contas. Então, o que faz o Tribunal de Contas, o que ele fiscaliza e o poder que tem o cidadão nesse contexto. Então, no contexto de poder fiscalizar, no contexto de poder ajudar, também trazendo uma mensagem para eles na fase adulta, de quando forem profissionais, que sejam profissionais voltados para o bem, os melhores possíveis. E o TCE na TV apresenta agora o balanço semanal dos processos que estiveram na pauta de julgamento durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara desta semana foram julgados 21 processos, dentre recursos de reconsideração, relatório de inspeção, contrato de prestação de serviços, aposentadorias, contas de recursos de convênio, atos de admissão de pessoal e transferência para reserva remunerada. Na sessão da segunda Câmara, 48 processos foram julgados. Na pauta, relatório de inspeção, aposentadorias, autos de infração e transferência para reserva remunerada. Já no Pleno, o colegiado julgou 16 processos e 3 protocolos. Contas anuais, recursos, denúncias, rescisória e representação foram os assuntos tratados. E após a sessão, o conselheiro Carlos Alberto Sobral conversou com a imprensa sobre a suspensão da licitação da iluminação pública na cidade de São Cristóvão. Há defeitos técnicos no edital, falta de um exame de viabilidade econômica, não existe, isso é importante para saber o custo-benefício para o município. E mais, há também equívocos de ordem técnica mesmo quanto à iluminação pública. Então é melhor suspender, em 90 dias ter uma apreciação completa e se autorizar a continuação da licitação. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é o abastecimento de água no estado durante o período de estiagem. O TCE na TV volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe.
Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe, Carlos Melo, fala sobre as dificuldades em manter o abastecimento de água no estado durante o período de estiagem, situação que requer investimentos e o bom uso do dinheiro público. Confira! O Nordeste está vivendo o seu 6º ano de seca. Estamos na primavera, mas praticamente no verão e dentro dessa realidade. Como a DESO está se preparando para enfrentar todo esse problema? Entrevista com o presidente, Dr. Carlos Melo. Presidente, 6 anos de seca, como a empresa está se preparando para mais um verão que está batendo à porta? Bom, isso mesmo, Messias, como todos estão acompanhando, é uma realidade não só do Nordeste, mas no Brasil como um todo, principalmente no Nordeste, essas secas sucessivas, e está se configurando agora para o final de 2016 e início de 2017 como a pior seca dos últimos 30, 40 anos aí, pela questão do El Niño, que saiu. Há uma expectativa da vinda do El Niño, do La Nina, mas não é ainda uma realidade concreta. Para vocês terem ideia, diversos estados aqui do Nordeste, nós já temos municípios de 300, 400 mil habitantes que já estão num rodízio, a exemplo de Caruaru, Campina Grande, de um rodízio de 1 dia por 7. É uma realidade muito difícil que a gente está convivendo. Aqui em Sergipe, nós vimos já nos preparando nos últimos anos, principalmente para a Grande Aracaju e o sertão sergipano, com obras, pequenas obras e algumas obras grandes estruturantes, onde a gente até o momento não está passando por nenhuma dificuldade. Ou seja, você tem que estar preparado, porque o verão vai ser muito severo, mas as obras que a gente conseguiu executar, nós não temos nenhuma sede municipal em problemas de abastecimento. Estamos agora saindo das sedes, fazendo reforços para os povoados e com isso a gente possa garantir para toda a população de Sergipe um abastecimento regular, mesmo no período de seca como a gente está vivendo. Como vocês conseguiram viver, estamos entrando no 6º ano, chegar a essa realidade de não ter aquelas crises que já vivem em outros estados e que Sergipe já viveu em outros anos? Primeiro, você pega aqui a região da Grande Aracaju, onde a gente fez a barragem do Puxim, depois nós fizemos a duplicação da adutora de São Francisco, estamos concluindo a duplicação da adutora de São Francisco, né? Com isso a gente conseguiu ter uma segurança maior para a Grande Aracaju, onde você não tem um risco de desabastecimento. Nós tivemos um incidente da ponte, que já estamos recompondo aquela travessia lá na ponte Pedra Branca, mas aquilo reduziu o nosso volume de água através da adutora São Francisco, mas a gente conseguiu compensar isso com o Puxim. A adutora do Puxim já está numa fase final de conclusão, com isso a gente vai conseguir com a nossa estação de tratamento do Puxim uma capacidade de 40% a mais de tratamento, porque essa água vai vir mais limpa já lá de cima, sem as contribuições do pessoal de socorro São Cristóvão, fica ao longo do rio ali, e a gente já vai derivar para um tratamento na estação de tratamento da adutora de São Francisco. Paralelo a isso, para vocês terem uma ideia, nós concluímos agora 4 grandes reservatórios aqui dentro da cidade de Aracaju. São reservatórios, cada um com a capacidade de 10 mil metros cúbicos de água. São reservatórios enormes, gigantescos, 2 ficam ali naquela parte da Jabutiana, onde tem uma grande expansão imobiliária lá, e outro lá no Morro do Avião, que é lá no Santa Maria, onde a gente também tem uma zona de expansão grande.
Com isso, a gente também garante para essas zonas de expansão, que são zonas de expansões, como Aracaju não tem um plano diretor definido, são zonas de expansões que vão surgindo ao longo do tempo e que a DESO tem que estar preparada para que antecipe esse boom imobiliário, como ocorreu também na Barra dos Coqueiros, onde a gente fez uma nova adutora através da ponte de Aracaju Barra. Com isso, a gente está com a Grande Aracaju sob controle, lógico. Que isso aqui, como todos acompanharam, há alguns anos atrás, isso a gente tinha uma dificuldade muito grande. Teve momentos de se ter rodízio, há cerca de 10 anos atrás a gente tinha rodízio em Aracaju. Nós tivemos que ter um trabalho grande. Iniciamos também um trabalho de combate a perdas, um trabalho belíssimo, Messias, quando a gente consegue monitorar em tempo real, toda a fraude, o famigerado gato, que é um problema sério que a gente tem hoje. Você detecta vazamentos que não são visíveis a olho nu, porque vocês acompanham os vazamentos que saem apenas. Os que não estão visíveis, a gente tem isso. E a gente está fazendo esse trabalho na Grande Aracaju, já estamos com mais da metade da Grande Aracaju, com esse programa onde a gente reduziu em mais de 50% a perda de água. E já iniciamos em algumas cidades do interior, exemplo, Tobias Barreto, Lagarto, Itabaiana, e estamos iniciando em Propriá. A ideia é que até o final de 2017 a gente esteja com todo o interior do estado também inserido nesse programa. Com isso a gente consegue, num momento de seca como esse, em algumas regiões que você tem uma dificuldade, por exemplo, que uma adutora passe dentro, você consiga monitorar em tempo real aquele que está sangrando uma adutora para uma dessedentação animal, mas com isso ele prejudica uma comunidade que está ajusante disso aí, né? No interior do estado, paralelo a isso, nós fizemos no ano passado algumas obras estruturantes para aumentar a capacidade de produção de água, principalmente na região do Sertão. Esse ano nós terminamos uma adutora da Sertaneja, ou seja, toda aquela região que sai de Amparo, Canhoba, passa por Lourdes, vem aqui Itabi, passa em Graco Cardoso, deriva para Aquidabã, Messias e telespectadores. Até 6 meses atrás ela vivia com uma dificuldade grande de abastecimento de água. Hoje nós não temos nenhum carro-pipa em Aquidabã. A água todo dia foi inaugurada pelo governador há cerca de 6 meses atrás, essa adutora. Já resolvemos toda aquela situação dessa região da adutora do Sertanejo. A parte lá da adutora do Alto Sertão, que a gente chama, nós também ampliamos o sistema colocando mais um conjunto motobomba em cada estação de bombeamento. Com isso a gente conseguiu reforçar toda aquela área de Glória, a região de Poço Redondo, a região de Canidé, onde todas as sedes municipais estão sem problema de abastecimento de água. Podemos ter alguns povoados distantes, como eu disse antes, por questões de furtos de água naquela região, que é muito intensa, por questões de utilização de água para dessedentação animal, que é a água que a gente bombeia a DESO, é própria para o consumo humano, e com isso você não é desperdício, mas você utilizando para outro fim que seja o animal, você priva algumas pessoas de terem essa água. Nós vamos intensificar esse combate, para que o combate a esse tipo de desvio de água, para que a gente possa garantir a todos o abastecimento de água regular em todas as unidades. Presidente, a gente está falando de uma situação de equilíbrio dentro desse quadro de realidade, dentro dos investimentos que foram feitos até agora. Agora tem uma outra realidade. Aracaju e parte do estado tem uma dependência muito grande do Rio São Francisco, e a ANA, Agência Nacional de Águas, já anunciou a redução da vazão para praticamente a metade daquilo que seria o mínimo necessário para manter o leito do rio dentro do suportável, né? É uma notícia que choca, que poderá criar grandes dificuldades, inclusive para o abastecimento da capital. Como é que o senhor vê essa realidade hoje? Realmente é uma situação que a gente está trabalhando de forma a gente evitar qualquer problema no abastecimento do nosso estado. Lógico que não é uma situação tão simples, como você bem disse, a vazão do rio, a vazão ecológica do rio mínima é de 1.300 metros cúbicos por segundo, e a gente vem ao longo desses últimos 6 anos, a ANA e a Chesf vem reduzindo ao longo desses últimos 6 anos essa vazão, que já foi para 1.200, 1.100, 1.900, 800, como está hoje, e já está sinalizada a redução para 700. Ou seja, vai ser iniciado um processo de teste com 750 e, posteriormente, 700. Paralelo a isso, nós alertamos
o governo do estado, o governador teve lá no Ministério da Integração, onde a gente precisa fazer algumas adequações nas nossas captações. A vazão em si de 700 metros cúbicos por segundo, o volume de água, não é problema, porque a gente tira algo em torno de 5 litros por segundo, 5 metros cúbicos por segundo para todo o estado de Sergipe. Ou seja, o problema é, com essa redução da vazão, o rio abaixa e ele afasta das nossas captações. Ou seja, na captação do Doutor São Francisco, nós precisamos fazer uma dragagem, porque está bastante assoreado o acesso da água ao canal de tomada d'água. Nós conseguimos um recurso lá no Ministério da Integração, o governador esteve lá, conseguiu esse recurso, por uma situação de preferência do Ministério da Integração, a qual a Codevasso é vinculada. Esses recursos vieram para o estado de Sergipe através da Codevasso, e nós estamos trabalhando junto com a Codevasso para que ela consiga licitar e executar essa obra em tempo hábil para evitar qualquer dano que possa vir para a Grande Aracaju. As outras captações do sertão, da sertaneja, são captações de um porte um pouco menor. E a gente também está fazendo trabalhos paralelos de a gente colocar flutuantes mais para dentro do rio para evitar com isso que a gente tem essa perda de água. O trabalho não está sendo fácil, está sendo um trabalho duro, a gente depende muito também de outros órgãos, como a Defesa Civil Nacional, que também precisa dar o aval para essa dragagem, precisamos do próprio IBAMA, as autorizações, tudo, mas isso está tudo sendo tratado de forma que a gente possa evitar qualquer dano aqui. A preocupação grande que a gente tem é com a cunha salina, ou seja, o mar está entrando no rio. A gente já observa hoje no último povoado lá de Brejo Grande, que é o povoado Saramê, onde na maré alta a gente já tem teor de sais acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. E a gente não pode bombear naquele momento, vocês só estão bombeando na maré baixa. O receio que a gente tem é que essa cunha salina venha a avançar, uma vez que o rio vai estar com a sua vazão reduzida, sua força de entrada dentro do mar vai estar menor, e essa cunha salina possa chegar a alguma sede municipal, como Brejo Grande, no lado de Alagoas, Piaçaba do Sul, nosso lado, Ilha das Flores. Isso é uma situação que nem os estudiosos da área podem prever, não estão prevendo. Ninguém pode precisar o que vai acontecer com essa força do mar, essa cunha salina, e com isso a gente tem que acompanhar e ver, caso haja algum problema de salinização, que a Chesf e a ANA retome essa vazão de 800 até que se tome as providências cabíveis. Nós já elaboramos um projeto, temos um projeto pronto, com a captação única a montante de Ilha das Flores, onde todas essas outras captações que ficam a jusante, elas partiriam dessa captação única. Com isso a gente não teria problema. Isso a gente está buscando recursos ainda, não tem recursos alocados. O Ministério da Integração, do qual a gente tratou, entende que o momento ainda não é esse, uma vez que não se sabe até onde essa cunha salina vai, e a gente tem que aguardar o que pode ocorrer para que as providências sejam tomadas. Ok, presidente, muito obrigado por essa entrevista. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!